pessoal, meu nome é Letícia, eu sou formada em Química pelo UFSM, mestre em Ciências do Solo pela URGS e também doutora em Química pela UFSM. E eu vim aqui então desvendar os mistérios da tinta nanquim. A tinta é uma mistura que, quando aplicada a uma superfície, forma um filme ou uma fina camada. Ela é formada então por um veículo que gera esse filme, por pigmentos e corantes que são responsáveis então pela cor. O pigmento, no caso, ele é insolúvel no veículo, enquanto que o corante é solúvel. E também por um solvente que diminui a viscosidade da tinta. Agora sobre a tinta nanquim. Ela é um corante preto, originário da China, e ela é uma dispersão coloidal, ou seja, ela é um coloide. Coloide a gente vai ver o que é mais tarde. E ela é formada então pelo pigmento negro de fumo. Como eu havia falado, então, a tinta é uma dispersão coloidal, mas o que é essa dispersão coloidal? Para começar, existem 3 tipos de dispersões. Dispersão, na verdade, é quando uma substância A se distribui sobre uma substância B. E a dispersão, então, ela é classificada em solução, dispersão coloidal e suspensão. A gente vai ver qual é a diferença, então, das 3 através de um experimento. Eu tenho aqui, então, 3 copos contendo água. Aqui, então, nesse recipiente eu tenho um pouquinho de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Aqui eu tenho a tinta nanquim e aqui então eu tenho um pouquinho de terra. O que eu vou fazer agora? Eu vou misturar um pouquinho de sal de cozinha nesse copo. Vou mexer e o que eu observo aqui, ó? Eu observo aqui que ocorreu a formação de uma única fase, ou seja, o cloreto de sódio ele é solúvel em água, formando uma mistura homogênea, tá? Sempre que isso ocorre, né, essa solução aqui, essa mistura pode ser classificada então como uma solução. Por quê? Porque a solução, na verdade, é uma mistura homogênea. Aqui então eu tenho uma mistura de água com nanquim. Como vocês podem observar, aparentemente ela é uma mistura homogênea. Só que se eu observar essa mistura no microscópio, eu vou conseguir observar então as partículas de nanquim ali dispersas na água. Aqui então eu tenho um exemplo de suspensão. O que seria esse exemplo de suspensão? Na verdade eu misturei aqui água e terra. Então, como a areia contida, alguns componentes da terra, eles são insolúveis, o que eu observo aqui? Ele vai então ficar no fundo do copo. Bom, a gente então já sabe o que é uma dispersão coloidal, né? Que na verdade a tinta nanquim ela é uma dispersão coloidal. Então agora eu vou falar um pouco sobre o negro de fumo. O negro de fumo ele foi sintetizado pela primeira vez em 1870 através da combustão parcial de compostos orgânicos, como por exemplo o acetileno e o metano. Bom, o que é uma combustão? A combustão você sabe então que é a reação de uma substância orgânica com o oxigênio do ar formando dióxido de carbono mais água. Só que uma combustão incompleta, uma combustão parcial, ela além de formar, né, ela vai formar água também, mas ela também forma a questão da fuligem, ou seja, a fuligem que é formada dessa combustão era utilizada, então era o principal componente do negro de fumo. Só que hoje em dia, então, o negro de fumo ele é formado através de nanopartículas de carbono. Juntando então essas informações, a gente sabe então que a tinta nanquim ela é formada pelo negro de fumo, que é o principal pigmento, e eu digo principal pigmento porque se vocês observarem aqui, ó, a gente tem a tinta nanquim preta, mas a gente também tem a tinta nanquim colorida. Então, o que acontece? Para dar essa coloração, a tinta nanquim é adicionada então um novo pigmento. Então, ela, além do negro de fumo, ela é formada então pela goma arábica, que nada mais é então do que o nosso veículo, que é uma cola que vai manter então todos os constituintes dispersos, né?
naquela dispersão, e também por um solvente, que tem a função então de diminuir a viscosidade. Então tudo isso forma a tinta nanquim. Bom, agora eu vou explicar então o efeito de marmorização em papel que a professora Dioneia apresentou nos vídeos anteriores. Vou convidar então a professora Dioneia para reproduzir o experimento do efeito da marmorização em papel, que é o efeito então que eu vou explicar aqui no vídeo. Bom, então eu pinguei de novo na água, que nem eu fiz no vídeo anterior, aquele da técnica de marmorização de papel. E aí eu pinguei e não mexi muito na água. Aí ficou um pouco de nanquim em cima, outro pouco foi para baixo. Não ficou que nem no copo que tu mexeu, né, Letícia? É que se a gente mexer aqui, o que vai acontecer? Ele vai então tender a ficar com aquela impressão de ser uma mistura então homogênea. Então na hora de aplicar o papel, o que vai acontecer ali? Ó? Na medida que a gente aplica o papel, vai ocorrer então interações intermoleculares entre o papel, entre as moléculas ali do papel e também entre a tinta. Que bonito que ficou, hein? Ficou muito bonito. Bom, como é que se dá esse efeito? Na verdade, a tinta nanquim ela vai interagir através de interações intermoleculares com o papel. Então, mas eu gostaria de explicar melhor o que são essas interações intermoleculares, já que a gente está fazendo esses vídeos aplicado ao Enem. Bom, as moléculas, né, elas podem ser apolares ou polares. Apolares, o próprio nome já está dizendo, A de negação, ou seja, não forma polos, enquanto que as moléculas polares, elas vão formar polos. Bom, se uma molécula ela é apolar, o único tipo de interação intermolecular que ela pode ter é de polo induzido ou de polo induzido. Por quê? Porque ela não tem polos, então não tem como uma molécula atrair a outra, a não ser através de um dipolo que foi induzido, que é temporário. Agora a molécula polar, ela já apresenta um polo permanente. Então ela pode ser de polo ou ligação hidrogênio. Ligação hidrogênio, então, é quando a gente tem hidrogênio ligado diretamente a três elementos, que é o flúor, oxigênio e nitrogênio. Então ele tem que ser hidrogênio ligado a um desses três elementos para ser ligação hidrogênio. Caso contrário, ele vai ser de polo. Vamos aplicar, então, esse conteúdo a uma questão do Enem. Eu vou pedir para a professora Dioneia, então, ler essa questão para nós. O carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono, sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como o benzeno. Para a remoção desses compostos, utiliza-se a adsorção. Esse fenômeno ocorre por meio de interações do tipo intermoleculares entre a superfície do carvão adsorvente e o benzeno adsorvato, substância adsorvida. No caso apresentado, entre o adsorvente e a substância adsorvida, ocorre a formação de... É que para responder essa questão, então, a gente tem que saber como é que é a estrutura do benzeno. A estrutura do benzeno ali está representado na tela. O que a gente pode observar? Que o benzeno é um composto aromático, que ele é formado apenas por carbono e hidrogênio. Só que a diferença de eletronegatividade entre o carbono e o hidrogênio é muito pequena, então isso dificulta a formação de polos. O carvão, ele é formado basicamente por carbono, então isso torna ele também uma substância apolar. Então, como o benzeno é uma substância apolar e o carvão também é uma substância apolar, então o tipo de interação existente entre eles é a interação do tipo de polo induzido, letra D. E assim, então, finalizamos a nossa primeira aula interdisciplinar com arte e química, respondendo a todas as questões que envolvem a mágica da tinta nanquim.